Dia a todos e a todas. Hoje nós temos um encontro especial do Seminário Permanente de Direito Penal Empresarial e Comparado, onde nós teremos a oportunidade de ouvir uma exposição de uma dissertação de mestrado realizada na UFMG, na Faculdade de Direito da Universidade de Minas Gerais, realizada pela professora Alexia Alvim. A professora Alexia tem conhecimento prático já de alguns anos no Ministério Público Federal e, em determinado momento da sua vida, resolveu entrar cientificamente, com profundidade, num tema que nós temos visto com bastante intensidade a atuação do Ministério Público Federal, dos Ministérios Públicos Estaduais, que é o controle da corrupção. O tema da corrupção, me parece, um tema, e acredito que é a opinião de vários aqui, um tema que se tornou popular. As pessoas opinam sobre corrupção, às vezes com uma tranquilidade assustadora, porque cientificamente, tecnicamente, os conceitos não são unívocos. Os conceitos têm mais de 2.000 anos de história, porque pode-se dizer que corromper, a ideia de corromper o que não se sabe exatamente, se é um ato, se é uma pessoa, se é administração, faz parte da cultura ocidental e pode-se encontrar já alguns primórdios em Roma. Nós temos a oportunidade aqui de ouvir uma pesquisa elaborada com curiosidade, com técnica, com disciplina, por uma professora que sempre teve um interesse, não só técnico, mas cultural diferenciado. Eu vou me permitir dizer que conheci a professora Alexia Alvim na Alemanha. Eu acho que a primeira vez é quando nós estudávamos alemão na Alemanha, e depois numa segunda oportunidade, quando ela, durante a graduação, foi estagiária do Instituto Max Planck de Direito Penal e Comparado, que é a maior biblioteca do mundo na nossa área, né? No direito penal, no processo penal, nas ciências criminais. E nessa oportunidade, o que eu pude constatar, e que vocês têm a oportunidade de ver aqui, é alguém de ciência com uma diferença bastante grande em relação à média dos brasileiros. A professora Alexia já conhecia outras línguas e tudo mais, e aí me dizia que tinha curiosidade de aprender o tcheco. Uma curiosidade assim, sobre nós enfrentando a dificuldade do alemão, e ela dizendo que queria, Felipe, aprender o tcheco. Mas por que o tcheco? É que o meu autor preferido de literatura escreveu em tcheco. E pouca coisa tem traduzido para línguas que eu tenho acesso. Então, muitas vezes nós nos guiamos, nos orientamos por pessoas que não têm interesse cultural. E eu acho que a gente também, quando tem a oportunidade de estar diante de pessoas que têm curiosidade e interesse cultural, é muito importante que a gente tenha acesso a essas pessoas, divulgue os seus trabalhos, porque muitas vezes se trabalha com aparências, né, de que o brasileiro não gosta de cultura, que o brasileiro não gosta de história. Nós podemos, de certa forma, pensar quantitativamente, mas nós não podemos pensar qualitativamente essa ideia. O tema da corrupção em específico, como eu dizia, é um tema que se tornou, não é, professor Fabiano, comum. Nós que somos criminalistas, assim, as pessoas sabem como resolver a corrupção, embora na ciência jurídica não se saiba como resolver a corrupção. E me parece, é uma impressão minha, que começa pela questão originária. Nós não sabemos o que é o fenômeno da corrupção. Desde os anos 70, então quer dizer 50 anos de história na Alemanha, não se sabe exatamente qual é o valor que é ofendido
quando se comete um ato de corrupção pública. É discutível qual é o valor ofendido. Isso quer dizer que a sociedade, às vezes, sente um problema de igualdade, outras vezes ela sente um problema de transparência, outras vezes ela sente um problema de destruição das relações éticas, mas não consegue expressar exatamente o que é que se está em questão em cada momento. Eu estou bastante curioso, sei que meu colega, professor Fabiano Clementel, que é um grande parceiro do seminário permanente, também está muito curioso para ouvir o que a Alex vai nos trazer hoje, especificamente sobre uma parte da história do Brasil, que é o Brasil imperial. Professor Alex, seja muito bem-vindo aqui na Escola de Direito. Estamos curiosos para lhe ouvir. Bom dia a todos. Muito obrigada por essa introdução, Marcelo. Provavelmente eu não mereço tão belas palavras, mas fiquei muito lisonjeada. Gostei muito da sua lembrança, que vem já de 2011. Não sei se eu lembro esse momento, o primeiro momento em Freiburg foi lá em janeiro de 2011, na Sprachschule zum Erstein, depois de 2014, né? Queria cumprimentá-lo, professor Marcelo, muito obrigada pelo convite, cumprimentar também o professor Fabiano e a todos que estão aqui. Fiquei um pouco surpresa com o interesse. Não é todo dia que a gente vê um interesse no Império tão grande. Acredito que o tema também ajude bastante. Eu vou compartilhar minha tela, porque eu fiz uma apresentação só para poder mostrar também algumas fontes. Acho que pode ser interessante, até porque, se eu não me engano, tem alguns alunos da história do direito, né? Acho que pode ser bacana compartilhar isso. Deixa eu ver se vai dar certo aqui. Fazer uma apresentação. Todos veem, né? Bom, então, começando, eu queria só, né, o professor Marcelo já me apresentou, eu sou a Alex, eu fiz um mestrado na UFMG, meu bacharelado também foi lá, e eu comecei a querer pesquisar o conceito de corrupção no Brasil imperial, justamente por conta disso que o professor Marcelo mencionou. Essa obsessão, praticamente, que a gente tem hoje, né, principalmente nos últimos anos, com a ideia de anticorrupção, com os controles sociais de anticorrupção, como se evitar esse conceito amorfo de corrupção. O professor Alaor Leite, inclusive, bate muito na tecla, inclusive até sexta-feira ele também falou um pouco sobre isso na Faculdade de Direito da UFMG, numa aula aberta que ele fez com apoio do ICP, que existe um fetiche pelo conceito de corrupção. Ele está sobrecarregado e acaba, por causa disso, perdendo muito seu conteúdo para pautas meramente reativas. E realmente é isso que a gente percebe hoje. É difícil dizer qual que seria o conceito jurídico penal e não jurídico também de corrupção, e por conta disso, o meu interesse primordial era saber quando isso começou. Eu sabia que corrupção não tinha sido sempre nem algo necessariamente reprovável, mas também não tinha sido sempre um crime, né? Existem os delitos de peito e suborno, tanto nas ordenações filipinas, afonsinas e manuelinas, e também no Código Criminal de 1830. E eu queria ver quando que existe esse encontro, quando que a gente começou a usar o nome de corrupção para um crime, porque o conceito, né, o termo pode parecer uma besteira dizer isso, mas o conceito ele nunca é simplesmente uma palavra, um fenômeno linguístico, ele é sempre também um indicativo imediato de algo que se situa para muito além da língua. Então, quando a gente usa o conceito de corrupção para poder determinar uma prática que vai ser reprovável, isso diz muito a respeito tanto às práticas que vão ser consideradas corrupção, quanto ao que a gente está querendo dizer de corrupção em si, o que é essa ideia de anticorrupção, o que é essa tentativa de controle, o que nós estamos tentando endereçar, seja para o direito penal, seja para o direito administrativo, ou muito do Império também pelo direito constitucional, como algo seria tão reprovável que precisa ser utilizado com o termo que originalmente vem de apodrecimento de corpos. Então, a minha ideia primordial seria essa. Aí, antes de começar, queria fazer uma introdução um pouco lúdica, e aí já pensando principalmente nos alunos de História do Direito, que é para a gente entender um pouco como que a gente pesquisa história, como que a gente separa essa ideia de escrever, pesquisar e de viver história, né? Nós vivemos história o tempo inteiro, a gente cria memórias que vão ser esquecidas em determinados aspectos, que vão ser ressaltadas em outros. Muitas vezes
criamos amnésias coletivas, não só individuais, mas coletivas em determinados pontos. O que aconteceu, por exemplo, eu estava conversando com o professor Marcelo, agora um pouco mais cedo, sobre essa ideia de que os últimos anos foram os anos que houve mais corrupção no Brasil. A gente pode fazer essa ligação também com essa charge, cartoon, esses memes que eu coloquei. Se a gente fecha os olhos hoje, todo mundo consegue pensar em alguma coisa que a própria pessoa falou sobre corrupção, né? A corrupção está na boca das pessoas. Essa tentativa de evitar as práticas corruptas, por mais que não se saiba exatamente o que é uma prática corrupta, ela circula muito na sociedade, no âmbito jurídico e no âmbito não jurídico. E aqui, por exemplo, a gente já consegue perceber não só que o conceito de corrupção é um conceito historicamente localizado, como ele também é multissemântico. Por exemplo, a gente vê aqui no cartoon do Adão, a ideia não vejo corrupção, é uma ideia mais focada no dinheiro em si, na troca de dinheiro. Se a gente for para esse meme da Dona Florinda, que maravilha acordar pela manhã e respirar o ar puro de um país sem corrupção, que foi um meme que circulou bastante depois das eleições de 2018. A corrupção já está num sentido mais amplo, mais relacionada a práticas políticas. Essa charge do Sinovaldo tem a ver de quando o Brasil foi categorizado pela Transparência Internacional como 69º país de maior percepção de corrupção. Aí ele faz uma brincadeira dizendo, na verdade, o Brasil não está triste por ser corrupto, mas porque ele queria ser mais corrupto. E essa outra, não existe corrupção se não investigar nada, circulou muito no Twitter, na verdade circula ainda bastante no Twitter, e ela chegou ao ponto de ser, inclusive, um dos slogans de um vereador, se não me engano, inclusive de Porto Alegre, que começou a usar isso para dizer, na verdade, nós precisamos de uma tática anticorrupção para poder fazer com que o Brasil melhorasse. E eu quis trazer essas representações imagéticas mais próximas ao nosso cotidiano, para poder dizer talvez que seja o elemento basilar da pesquisa histórica, que é o acesso às fontes. A gente pode pensar, a fonte talvez teria que ser aqueles papéis amarelados, aquela pesquisa a ideia do historiador que é o rato de laboratório, né, o rato da biblioteca de obras raras. Esse existe também com muito orgulho, naturalmente, mas as fontes também elas podem ser mais próximas da gente, como, por exemplo, essas imagens. Inclusive, existe já uma historiografia digital da Anita Lucchesi, tem um professor na Universidade Federal Fluminense que pesquisa especificamente a história dos memes, chama Vitor Chagas, se alguém tiver interesse. É possível fazer história a partir dessas representações, e é possível principalmente quando se faz com o objeto que eu pretendi fazer na minha dissertação, que é o que o Jens Engels chama de o falar da corrupção, que significa, não vou estudar o que é corrupção em si, qual que é o tipo penal, até fiz um pouco isso pelo meu interesse mesmo em direito penal, né? Eu sou originalmente penalista, meu bacharelado foi todo focado mais em direito penal mesmo, né, atual, mas também o que se fala sobre corrupção, porque o que se fala sobre corrupção vai dizer muito sobre o que a gente tipifica e como a gente tipifica, como a gente criminaliza. Então, esse ponto é muito importante. E para o historiador, como a gente faz isso? A gente pega várias fontes e a gente tenta construir uma narrativa minimamente verificável. Tem uma frase do Pierre Nora que eu acho belíssima, assim, concordo muito com ela, que é: a história é a reconstrução sempre problemática e incompleta de algo que não existe mais. Quer dizer, a gente pega várias fontes, tenta fazer uma reconstrução, mas para que ela não caia nesses vícios que eu mencionei, de amnésias intencionais ou não intencionais, de memórias coletivas que nem sempre representam a realidade, nós precisamos diversificar as fontes, nós precisamos contrastar as fontes umas com as outras e tentar realmente infirmar ou confirmar nossas hipóteses. Um trabalho muito parecido, inclusive, com o que a gente faz na investigação criminal. Na verdade, quando eu comecei, eu até achei curioso, me pareceu muito com o meu trabalho lá no MPF, que a gente pega, por exemplo, testemunhos, quebra de sigilo bancário, indícios, e a gente tem que ter a certeza sempre, como tem que ter certeza na investigação e na pesquisa histórica, que você nunca vai chegar à realidade perfeita. O que é necessário é ter um rigor técnico suficiente para fazer com que
essa narrativa que vai ser construída, ela não gere consequências nefastas mesmo para as pessoas com as quais elas estão envolvidas, tanto para as conclusões históricas, como o que aconteceu no Brasil, quanto no caso das ciências criminais, com o que, né, com o processo, com a eventual condenação, etc. Passando agora mais para as minhas fontes na pesquisa, aqui agora a gente começou com as páginas amareladas, né? O Império não poderia ser diferente. As minhas fontes principais foram a legislação do Brasil. Eu fui na Constituição de 1824, numa lei de 15 de outubro de 1827, que não tem número, Código Criminal de 1830 e depois umas leis de organização judiciária por conta de um problema que eu identifiquei na questão do juiz, vou falar isso um pouco mais para frente. Eu analisei leis de outras jurisdições também, até um pouco antes, começando do século XVIII, acho que foram 63 leis e constituições da Prússia, Espanha, França, ducados eleitorais da Alemanha, Bolívia, Venezuela, Haiti. A minha abordagem foi uma abordagem que o Heike Pillai Amak chama de menos sistemática, porque ela prefere o posicionamento do objeto estudado no contexto internacional, ao invés de comparar profundamente dois ou mais universos jurídicos, que é, por exemplo, uma coisa que é mais preferida no Max Planck de Freiburg, né? Era pelo menos na época, agora mudou um pouquinho. Além dessa legislação, eu fui em livros de doutrina penal brasileira e estrangeira, por isso que eu coloquei essa foto que está aí, é das minhas irmãs, eu arrastei elas para a Universidade Federal de Pernambuco, comigo, no setor de Obras Raras, ficamos uma tarde lá tirando fotos de vários livros que eu não encontrei em outros lugares, para poder fazer essa comparação. Existe uma circulação de ideias muito grande em relação à França no Brasil, então, nessa parte penal, né, até um pouco diferente do que a gente vai ver no século XX, então eu precisei fazer isso. E depois eu fui para os periódicos jurídicos e não jurídicos. Aí por isso aqui eu coloquei a imagem. Essas duas imagens meio em sépia são de dois periódicos, um francês e um inglês. O francês chama Charivari e esse inglês chama Punch, mas eles se consideram o Charivari londrino, assim, porque o Charivari realmente foi um periódico que circulou bastante, um ideal predominantemente liberal, mas que se focava muito já nessa ideia de ir contra a corrupção, e principalmente corrupção política, a ponto de que a França acabou editando uma lei proibindo que o Charivari especificamente fizesse representações imagéticas contra a corrupção. Aí, por isso, nessa gravura La Finesse de la Corruption, na verdade, se pode parecer uma imagem representando uma cena cotidiana, né, de uma pessoa dando comida aos gatos, mas ela tá ilustrando um texto que fala sobre a venalidade da corrupção das pessoas que vendem seus votos, tanto as pessoas que vendem seus votos quanto as que compram votos nas eleições gerais da França. E aí, em relação a essa imagem do Punch, né, do Charivari londrino, acho muito interessante também perceber uma representação. Não existia essa proibição, então eles conseguem fazer uma representação mais diretamente política ao Congresso. E aí você tem o parlamentar escrito bribery, corruption, de um lado, e a pessoa que está limpando o fosso, né, que envolve o Palácio do Parlamento, diz: eu não sei quem tem as mãos mais sujas, né? Se sou eu que estou limpando essa sujeira aqui, ou se é o senhor. Então, uma coisa que já até para dizer também, tentar quebrar um pouco essa ideia de que agora que nós estamos no boom da corrupção, é uma coisa que vem sendo representada por vários séculos em várias outras jurisdições, né? Ou seja, não é nem uma especificidade do Brasil, nem uma especificidade do nosso tempo, pelo menos não no sentido da corrupção em geral. Vai haver algumas especificidades, mas não nesse sentido que a gente está acostumado. E a última fonte que eu coloquei, eu acabei não colocando aqui porque eu vou falar dela mais para frente, que são os dicionários, tanto os jurídicos quanto os não jurídicos. Eu fui realmente no que era considerado definido corrupção, peito e suborno no século XIX. Eu acabei indo um pouco mais para frente, vou falar sobre isso, porque a dicionarística acabou se desenvolvendo também a partir do século XVII até o final do século XIX. Começando agora um pouco sobre os tipos penais, especificamente, fui fazendo assim, né? Como eu disse, em 1940, como vocês podem perceber nessa tabela,
a gente já tem corrupção passiva e ativa, né? Inclusive, é quase inalterada até hoje. Então, eu fui aos poucos olhando o que existia antes para poder identificar onde houve essa interseção de corrupção como crime. Em 1940, né, o Nelson Rodrigues fala bastante, fazendo essa remissão de corrupção passiva e ativa com a pleito e suborno do Império. Em 1927, um pouco para trás, o projeto do Sá Pereira substitui a forma passiva de peito por corrupção passiva, então ele tenta já propor a ideia de que peita, que é o donativo, vocês podem ver na parte da direita da tabela, era quando a troca de dinheiro ou de donativos para poder fazer o ato ilícito, a separação de peito e suborno. A peita é para a troca de dinheiros e o suborno é para a troca de influências, mas, por exemplo, a peita ela é ativa e passiva e o suborno é ativo e passivo, não existe essa diferenciação, né, de corrupção ativa e passiva que a gente vai ter no século XX. Isso, inclusive, é um ponto importante, na verdade, em relação à história do desenvolvimento da tipificação, porque os doutrinadores falavam muito que seria necessário um pacto, ou seja, se o peitante não fizesse, se o peitado não fizesse, não existia crime. Uma coisa que a gente consegue, já existe várias discussões hoje que isso não aconteceria agora por conta dessa simetria conceitual entre corrupção passiva e corrupção ativa no Código de 1940. Indo um pouco mais para trás, os autores da Primeira República começam a falar também que peito e suborno deveria ser chamado de corrupção. Minha hipótese em relação a isso é que eles estão copiando corrupção de francês e corrupção do Código Penal de Portugal, de 1853, que passa a usar o termo mesmo corrupção. Mais para trás, que aí foi a primeira vez que eu encontrei a correspondência de corrupção e de peito e suborno no sentido criminal, né, que é o meu foco principal, num trabalho do Vicente Alves de Paula Pessoa, que chama O Código Criminal do Império do Brasil. Ele fala disso em 1877, aí ele se sente um pouco mais confortável, explora essa questão mais na edição de 1885, e na legislação internacional a gente vê principalmente na França e em Portugal essas remissões. Tudo isso para dizer que uma premissa da minha pesquisa é que falar de corrupção nessa época como crime é o que a Lilia Schwartz denomina aproximação conceitual. Eu preciso olhar para o futuro e fazer uma remissão ao passado para poder identificar essa tipificação. Não existe o termo corrupção no Código Criminal. Existe falar corromper. A corrupção, ela é quase, a gente pode perceber aqui, deixar-se corromper por influência ou peditório, no suborno. Estou olhando aqui esse artigo 133 da tabela. Ou seja, ela é uma forma que vai ter um resultado, e o resultado é o crime peito ou suborno. A corrupção aqui, ela não é o crime ainda, porque ela é a forma com a qual a pessoa vai cometer o crime, né? É o processo, ela não é o crime em si. E aí, aqui em cima, só fazer uma pequena remissão, eu tentei pesquisar a origem do termo peito, porque ele praticamente sumiu, né, do nosso vocabulário, com a pequena ressalva de que no Código Civil de 2002 ela ainda existe, porque aparentemente tem uma parte que foi copiada sem muito critério do Código de 1916, e aí no artigo 1011 ainda se fala de peito e suborno, né, se referindo naturalmente corrupção, mas no nosso vocabulário ela sumiu. E aí eu vi várias teorias de que ela seria, na verdade, de páxio, do latim páxio, que seria ajuste ou convenção, ou de peto e ere, que seria exigir. Mas a que eu achei mais interessante seria essa que o Antenor Nascente fala no livro dele, aportuguesamento de alguns nomes próprios gregos, que o peito seria a origem da deusa Peitó, da persuasão. E isso faz sentido mesmo, não é só porque um gosto pessoal achei mais bonito, mas faz sentido porque nas ordenações aparece como uma troca de dinheiro, mas muitas vezes aparece também como uma forma de convencer alguém a fazer outro. E aí depois ela se torna uma multa que as pessoas que não eram fidalgas tinham que passar para o rei, e aí parece que com essa mistura da multa com essa ideia de persuadir, que ela se torna esse crime que depois vai virar corrupção. E aí, só para poder encerrar esse slide, a gente percebe que a diferença... A diferença de peito e suborno vai ser a peito tem o dinheiro, né, e o donativo, e o suborno focado mais na influência em si.
Passando para a parte dos dicionários, eu não lembro exatamente, eu acho que eu olhei mais ou menos uns 60 dicionários, olhei todos que eu encontrei, basicamente. A gente tem o Estúdio Muros, que é o grupo que eu faço parte da UFMG, criou uma base de dados bem ampla sobre fontes, assim, de dicionários, jurídicas, não jurídicas, para tentar ajudar as pessoas, né, considerando que a gente não tem sempre acesso físico às fontes antigas. E eu fui um pouco mais para o século XVII, comecei no século XVII, porque aí começa o desenvolvimento da dicionarística mesmo brasileira, assim, portuguesa. A brasileira vai começar no meio do século XIX, então demora mais um pouquinho. Mas o que eu queria trazer para vocês, assim, eu acho que talvez seja mais interessante no aspecto jurídico, é como o dicionário, como um objeto discursivo, consegue nos ajudar a entender o momento em que corrupção deixa de ser a podridão dos corpos, por exemplo. A gente pode ver aqui no Roboredo, vem gastar, viciar, aqui do Rafael Blutot, a corrupção da carne morta, das águas encharcadas. Existe uma prevalência de sentido originário, do sentido fisiológico de corrupção mesmo, e isso eu identifiquei pelos dicionários, mas, por exemplo, Fernando Filgueiras identifica isso a partir de textos filosóficos. Existe uma mudança no início com esse aspecto mais fisiológico, depois vai se mudando, se dando uma prevalência ao sentido moral, ou seja, a degeneração da pessoa, do caráter da pessoa, para depois se desenvolver com um sentido mais relacionado a funcionários públicos. E é nesse momento que ele começa a se relacionar com a arbitrariedade, com o abuso de poder, que há uma virada linguística que faz com que a corrupção seja trazida para o universo jurídico. Não é dizer, por outro lado, que nunca houve essa correspondência entre corrupção, por exemplo, e peito e suborno. A gente consegue ver nesse próprio excerto do Amaro de Roboredo, lá do século XVII, os termos subornar e peitar. A questão aqui, que é uma questão muito importante para a história dos conceitos, é a modificação da prevalência dos sentidos, ou seja, um sentido se torna mais importante em relação ao outro ao longo do tempo. E isso vai se percebendo também com essas linhas que eu já mencionei de venalidade e de patronato, o apadrinhamento das pessoas e esse termo venalidade, né, a gente não usa ele muito hoje, mas era muito usado para dizer a pessoa que se vende, a pessoa que faz alguma coisa simplesmente por conta do benefício que ela vai ter por causa disso. E isso é muito relacionado primeiro à peita e depois à corrupção, a ponto de alguns autores do Império dizerem que a corrupção e a peita têm como essência primordial a venalidade das pessoas, ou seja, o fato de que as pessoas se corrompem porque elas querem mais dinheiro, elas querem mais vantagens, e por isso que elas fazem esses atos ilícitos. Então, era basicamente isso. Uma outra coisa interessante também dos dicionários é que existe uma prevalência de exemplos. Por exemplo, a gente começa a perceber no início, no século XVII, até no início do século XIX também, a menção à corrupção é muito de testemunhas, é muito de juízes, e ao longo do século vai se identificando a ideia de funcionários públicos. E isso bate muito, né, coincidentemente ou não, isso bate muito com o conceito, por exemplo, que o Rainer Ziebelnagel vai desenvolver para o Reino de Habsburg, da definição dos crimes de funcionário público que só encontra lugar mesmo durante o século XIX, no sentido de que antes existia os crimes, mas os crimes como um grupo e com abuso de poder, com abuso de autoridade, ele vai se desenvolver no século XIX. Então, realmente existe uma coincidência da mudança do sentido de corrupção nos próprios dicionários em relação à reação jurídica que a gente espera tanto no Brasil quanto em outras jurisdições. Agora, passando um pouco para o nosso Código Criminal, para a nossa legislação, eu fiz essa tabela que eu acho que ela vai ser mais fácil de identificar a diferença entre as pessoas. Porque uma coisa que eu não estava esperando, o que eu queria com essa pesquisa? Eu queria identificar o que era corrupção nessa época, como era punida o que a gente chama de corrupção hoje, né? O que a gente entende de corrupção hoje, como eram, entre várias aspas, as práticas anticorrupção do século XIX. E uma coisa que eu encontrei que eu não estava esperando é a tipificação, a descrição de 3 crimes diferentes, dependendo de 3 sujeitos diferentes. E esses 3 sujeitos, eles estão extremamente ligados à cultura jurídica do século XIX. Por isso que
me pareceu especialmente interessante que a peito e o suborno, em vários momentos, elas estão em epicentros de discussões que não necessariamente têm a ver com a corrupção. Então, a gente vai ver, ele está no epicentro da discussão da ideologia antijurisprudencial e da tentativa de limitação dos juízes, está no epicentro da discussão da responsabilidade dos ministros como um dos pilares da monarquia constitucional, né, com o advento da independência, e, como eu já disse também, no epicentro das discussões da ideia dos crimes de responsabilidade dos funcionários públicos, da ideia do grupo de crimes que vão ser acompanhados, por exemplo, de prevaricação, de concussão, de abuso de poder, mas que tem o centro primordial no sentido de que é dito em todos os momentos e por todos os autores, peito e suborno. Então, a gente vê no início aí, a peito e suborno dos ministros, ela começa a ser definida na Constituição de 1824, que é dito que eles vão ser responsáveis, já causa um estranhamento a própria Constituição mencionar um crime, né, que já era crime nas ordenações. Aí, como ainda não havia o Código Criminal, né, do Império, ele só vai vir em 1830, nos anais da Câmara dos Deputados começou uma discussão sobre como que ia fazer essa responsabilização dos ministros, porque a Constituição falava tanto da responsabilização dos ministros quanto da responsabilização dos juízes. Então, eles discutiram muito se eles fariam uma lei para todos os funcionários públicos ou se eles focariam nos juízes, nos ministros. E aí acabou que a discussão ela foi mais para os dos ministros, tanto porque foi considerado que eles seriam os primeiros os primeiros sujeitos que deveriam ser responsabilizados, que era a responsabilização mais urgente, mas também porque seria mais rápido. Ambos os argumentos foram mencionados. E aí a gente chega a essa lei de 15 de outubro de 1827, que vai ter, se a gente pode perceber, por exemplo, que as penalidades são inabilidade perpétua para todos os empregos, multa do triplo do valor da peita, isso em relação à peita, e para o suborno, suspensão do emprego de 1 a 3 anos. E aqui eu já estou mencionando a pena máxima, porque nessa época era comum a remissão de 3 tipos de graus diferentes de pena: pena mínima, pena média e pena máxima. Quer dizer, a lei já falava para o juiz que haveria esses 3 graus, né, tentando realmente limitar bastante essa ideia de ideologia antijurisprudencial, né, o que eles chamavam, segundo o Máximo Beccarelli, até de uma forma errônea, de arbítrio do juiz, né, essa discricionariedade que vai se tornando cada vez mais reprovável aos olhos dos juristas, principalmente no início ali do século XIX, né, em relação ao tempo que eu estou falando. Já no Código de 1830, a gente vai ter uma descrição do crime, né, usando um termo mais contemporâneo, uma descrição do tipo muito parecida com a lei de 1827, só que, olha só, a gente tem o triplo do valor da peita, né, 3 vezes da peita, e a gente tem prisão por 3 a 9 meses. Aqui a gente tem prisão. De ministros de Estado a gente não tem. Quer dizer, ministros de Estado foram os primeiros a ser responsabilizados, mas, de certa forma, eles são menos responsabilizados. E aqui eu estou usando menos responsabilizados, não de uma forma anacrônica. A gente pode fazer ressalvo de que, nessa época, a pena privativa de liberdade, ela não era a pena central, não era a coisa mais importante. Mas, mesmo assim, a gente pode identificar que, por exemplo, mesmo que havia açoites, banimento, pena de morte, prisão perpétua, para os ministros de Estado não ter pena de prisão é ter menos pena, porque essas outras penas que são colocadas, elas, por mais que elas fossem sujeitas à investigação do parlamento, elas tinham que passar pelo crivo do imperador. Ou seja, no final, se o imperador podia ter tido todo o processo criminal para poder punir uma pessoa, um ministro de Estado, por peito e por suborno, e no final o imperador podia falar: não vou suspender essa pessoa, não vou torná-la inábil, não. Ela vai continuar sendo ministro de Estado. Ou seja, cria uma dissimetria aqui de efetividade que a gente não consegue ver tanto nos funcionários públicos, porque eles vão ser julgados pelo júri, vai ter ação popular também, e aí o júri vai chegar a uma conclusão e não tem ninguém para apadrinhá-los, né? Usando um termo da época, não tem ninguém para exercer o patronato aqui e dizer que eles não vão ser punidos. Por isso que essa diferença de penas, ela faz, na verdade, muita diferença, mesmo se a gente fizer a ressalva historicamente localizada. Mas talvez a parte mais interessante, a parte mais bacana desse ponto seria analisar o que acontece com os juízes. O que é o problema dos juízes? Olha só, é a última parte dessa tabela. Se o juiz tiver uma sentença que for justa, ele vai ter a mesma pena que o funcionário público.
Se a sentença dele for injusta, a pena dele vai ser o dobro da do funcionário público. E se a pena dele for uma sentença criminal, ele vai receber a mesma pena que ele deu para a pessoa na sentença criminal, inclusive se for de morte. Porque, olha só, no final aí, a gente vê, ele só não vai receber a de morte se o condenado não tiver sido executado. E aí ele vai ter a pena de prisão perpétua. Se a pessoa tiver sido executada, ele vai receber a pena de morte. E isso é muito importante para a época, porque a gente está falando de um momento em que já não se falava tanto de pena de morte como uma forma de contenção dos crimes. A gente tem, se eu não me engano, 3 previsões de pena de morte no Código Criminal e poucas na legislação especial, principalmente em relação a escravos, quando escravos faziam alguma coisa contra ofensas físicas graves a seus senhores. Então, ter pena de morte para um juiz aqui é muito sintomático. Aqui eu vou passar, são os próximos 3 slides, eles são rapidinhos, são referentes ao pano de fundo dessas discussões. Eu já falei um pouco sobre isso, queria mostrar algumas fontes para vocês, né, até umas fontes não jurídicas também. Pano de fundo dessas discussões, porque, como eu disse, a peito e suborno, elas estão no olho do furacão de pontos que vão ser analisados no Império no geral. Por exemplo, existe um binômio muito visível entre a responsabilidade dos ministros e a inviolabilidade do rei, porque com o advento da monarquia constitucional, a gente tem a seguinte situação. Primeiro, os ministros vai ser considerado uma grande aclamação de que os ministros serão responsabilizados perante o parlamento, ou seja, eles não vão ser mais responsabilizados perante o rei. Ao mesmo tempo, a gente pode ver aqui, aí nesse sentido, né, como os ministros vão ser responsabilizados perante o parlamento, a gente vê aqui, por exemplo, o deputado Souza França dizendo que o projeto de responsabilidade dos ministros é muito importante porque ele é a mola real do sistema constitucional e uma das principais garantias da segurança do cidadão, dizendo a gente tem agora uma forma de responsabilizar uma parte do poder executivo e a responsabilização vai ser por representantes do povo, né? Do povo, mesmo considerando o voto censitário e tal, mas o que se consideraria os representantes da população, que seria o parlamento. Ao mesmo tempo, do outro lado desse binômio, é a inviolabilidade do rei. A gente vê aqui, por exemplo, nesse artigo da Minerva, do periódico Minerva, dizendo que existe uma ficção legal que supõe que um rei nunca pode fazer mal. A ideia do rei não pode agir mal circulava muito nessa época. E por isso, se ele faz mal, deve-se supor que se faz contra a vontade do rei e por vontade de seus ministros. E isso é muito discutido como uma decorrência de uma leitura incorreta dos textos do Benjamin Constant em relação ao poder neutro, ao poder moderador, que faz com que os brasileiros acreditem que exista quase que um poder ministerial. Ou seja, os ministros de Estado têm, de certa forma, um poder, mesmo quando eles fazem alguma coisa por direta ordem do rei. E está na Constituição de 1824, no artigo 35, dizendo que mesmo quando eles obram por ordem direta, seja vocal, seja escrito do rei, eles vão ser responsabilizados e o rei não. Ou seja, o rei poderia ser peitado, ele poderia mandar uma pessoa o ministro de Estado agir porque o rei foi peitado, o ministro de Estado seria responsabilizado pela peita passiva, a pessoa que peitou o imperador seria responsabilizado pela pena maior lá do Código Criminal, né, que inclusive com prisão, e o rei não seria peitado, e o rei não seria responsabilizado, o rei permaneceria inviolável. E isso causou alguma discussão. Eu trouxe esse poema do Machado de Assis, ele escreve sobre a alcunha Malvolio, na Gazeta de Notícias, em 1887, em que ele faz uma brincadeira, ele finge que ele está conversando com Benjamin Constant, mostrando as referências que realmente existem na Câmara dos Deputados, falando que essa responsabilidade tem que ser dessa forma, porque o Benjamin Constant explicou assim que haveria esse poder neutro. E aí o Machado de Assis pergunta assim: então, Benjamin Constant, o que você acha dessa leitura que os brasileiros fizeram da sua obra? Ele fala assim, olha só, você quer saber de uma coisa? Não fica preocupado com esses textos teóricos que eu escrevi, não. Vai ler o romance que eu escrevi, o Adolfo, que é o único texto literário que o Benjamin Constant escreveu. Todos os outros são relacionados à política e à Constituição. Porque é melhor, vocês não estão entendendo muito as coisas que eu estou escrevendo, vai ler literatura que vocês vão ser mais felizes. Quer dizer, uma grande crítica, né, do Machado de Assis a essa compreensão distorcida da responsabilidade dos ministros.
Na parte dos funcionários públicos, como eu já falei, a principal linha é a formação dos crimes de responsabilidade como grupo, e isso vai ser percebido no Código de 1830, isso vai ser percebido no Código de Processo Criminal de 1841, isso vai ser percebido também nos avisos imperiais, porque eles criaram uma diferença tão grande de como os crimes de responsabilidade do funcionário público. O crime de responsabilidade são os crimes cometidos pelo funcionário público, tá? É o termo que era usado nos avisos e na doutrina, apesar de não estar mesmo na lei. Esses crimes de responsabilidade, havia uma discussão sobre quais crimes seriam crimes de responsabilidade. E por isso que eu falei que a peito e o suborno estão no epicentro, porque eles são sempre citados. Várias vezes, até concussão às vezes não é citada, né? Concussão já era exigir a vantagem. Às vezes a concussão não é citada, mas a peito e o suborno são. E existe uma grande discussão sobre isso. O imperador edita vários avisos relacionados a isso, os ministros de Estado também, porque, por exemplo, para os crimes comuns, a denúncia tinha que ser super detalhada, tinha que, inclusive, indicar testemunhas, tinha que ter todos os detalhes que a gente né, pode imaginar hoje. Já para os crimes de responsabilidade, a pessoa que está fazendo a denúncia, né, a gente lembra aqui que era uma ação popular, ela podia simplesmente falar que ela não consegue produzir as provas, e aí mesmo assim a denúncia poderia ser aceita e ela teria pronúncia e haveria o julgamento pelo júri. Quer dizer, até usando aqui novamente um termo contemporâneo, o standard probatório era diferente em relação. A gente vê realmente essa formação de crimes específicos para os funcionários públicos e a ideia de funcionários públicos como uma unidade mesmo que deveria ser, que comete determinadas práticas que precisam ser contidas de alguma forma pelo direito penal. E por que essas práticas são contidas? A minha hipótese, né, o que eu encontrei pelas fontes, é centralizado na ideia de abuso de poder e abuso de autoridade. Aqui eu não estou usando termos contemporâneos, são realmente os termos que são usados nessa época, principalmente na França. Eles usam de uma forma um pouco de sinônima o abuso de autorité e abuso de pouvoir, mas são termos muito, muito referenciados pelos juristas, tanto os deputados, quanto os senadores, quanto nos textos criminais. E até para o entendimento do conceito de peito de suborno, o que se coloca é assim: existe o ato de ofício, a centralização do ato de ofício, e o fato de o ato de ofício, seja ele devido ou não devido, e aí por isso que, por exemplo, independentemente do ato de ofício, de ser uma coisa que o empregado público já teria que fazer ou não, vai haver peito de suborno, existe uma prática de abuso de autoridade porque ele está fazendo esse ato de ofício porque ele foi corrompido, seja pela dádiva, seja pela influência. Ou seja, de certa forma, a peito e o suborno no Império, elas nascem como uma forma de abuso de autoridade. E isso é tão verdade que quando a gente vai ver as discussões da penalização dos juízes, eles discutem muito, também em relação aos ministros, eles discutem muito em transformar os juízes, a penalização dessa parte do ato de ofício na penalização autônoma do abuso de autoridade, quando, por exemplo, for uma sentença injusta. Passando agora para a questão dos juízes, eu já falei bastante, né, sobre existia, né, retomando, se a pessoa dava sentença justa, igual aos funcionários, se a pessoa dava sentença injusta, a pena seria quase o dobro. E se ela profere sentença condenatória, a gente tem a tal da lei do talião, que é uma coisa que eu encontrei. Dos 25 códigos que eu analisei, 16 tinham uma pena maior para o juiz, e desses 16, 6 deles previam a pena talião. Então, assim, não são muitos que fazem, isso é uma coisa, particularidade do Brasil, no sentido de que, mesmo havendo essa prevalência pela punição dos juízes, o Brasil é um dos poucos que tem a pena de talião. A França tem, então, a minha suposição, pela circulação de ideias que existia na época, é uma inspiração no modelo francês, apesar de que o modelo francês vai se desenvolvendo mais depois do Código Criminal de 1830, já havia discussão nisso, né, nas atas do parlamento deles. Só que na França e em várias outras jurisdições também, existia uma separação. Se o juiz cometesse até desse uma pena criminal condenatória até determinado ponto, até determinada gravidade, ele teria só uma pena de prisão, às vezes aumentada com uma pena de multa. Só se fosse uma coisa muito séria que haveria essa lei de talião. Isso não acontece no Brasil, e o outro lugar que eu encontrei que isso não acontece é no Código da Toscana. No Código da Toscana também é direto
se o juiz pôs pena de morte, se o juiz pôs a outra pena, vai ser outra pena, ou seja, podia ser até uma pena menor, o juiz seria punido da mesma forma. Aqui a gente identifica que, apesar dessas especificidades do Brasil, existe uma tendência, pelo menos nessas jurisdições que eu analisei, de preocupação muito grande com a atitude do juiz, do que os juízes estão fazendo. E a gente percebe isso não só na peito e no suborno, que fica muito claro por causa das penas, né, a pena tão diferente em relação aos outros, mas a gente tem, por exemplo, dois crimes que falam a mesma coisa no Código Criminal de 1830, que é o juiz agindo contra a lei. Vai ter duas tipificações praticamente iguais por causa disso. Em vários momentos, por exemplo, o juiz era um crime se ele desse um habeas corpus sem poder dar habeas corpus. Existiam vários crimes específicos para a atuação do juiz. Uma coisa que é muito criticada por um francês, o Victor Fouché, dele que eu tirei essa frase encadeada os ministros da lei, porque ele fala que o Brasil ele criou, mesmo tentando dar independência, por exemplo, na Constituição de 1824, a gente fala especificamente da independência para os juízes. Quando a gente traz o Código de 1830, a gente coloca tanta trava para o juiz atuar que ele fala que a gente torna a lei cúmplice a única responsável pelos julgamentos. E a gente aumenta o perigo da lei descer ao assento dos magistrados. Ou seja, representando bastante uma coisa que vai acontecer ao longo do século XIX, que é essa tensão entre a tentativa de limitar o arbítrio do juiz e dar mais independência para eles conseguirem, até numa lógica da codificação, né, que acontece ali no início do século XIX, deles conseguirem proferir a interpretação correta às leis que estão cada vez mais genéricas, mais gerais, sistematizadas e sem trazer tanto aspectos casuísticos. Para poder encerrar, né, já estou me alongando aqui, só para fechar uma coisa que até o professor Marcelo, quando a gente estava conversando sobre esse convite, ele sugeriu que eu trouxesse em relação aos alunos de História do Direito, queria falar um pouco da importância do estudo da história, para além da erudição, para além de se falar que você é uma pessoa culta, de usar um termo chique na sua introdução da sua pesquisa, de usar aquele capítulo, muitas vezes cansado de evolução histórica, né, quando você vai estudar alguma coisa, fazer a sua dissertação, sua tese, seu TCC. A história do direito ela é muito importante, especificamente para os juristas, por vários motivos. Primeiro, consumir história do direito é importante porque você auxilia a compreender a cultura jurídica do nosso país, inclusive localizá-la historicamente. Que é aquilo que eu estava falando no início, quando eu mencionei os memes, é a gente insistir na distinção entre o fato histórico verificável e a ficção, porque isso que vai evitar as distorções causadas pela seletividade da memória social e também da memória individual. E, além disso, a gente acaba ajudando a questionar as tradições inventadas da nossa comunidade, que, por exemplo, Hobsbawm vai dizer a comunidade imaginada, causada justamente por essas exaltações de determinadas lembranças e amnésias relativas a outros. No âmbito da corrupção, isso fica muito claro, né? Esse cuidado talvez pudesse ajudar a reduzir, pelo menos um pouco, esse discurso de políticas legislativas anticorrupção que acaba sendo tão apaixonado quanto genérico e, muitas vezes, manobrável. Mas não só para a pessoa que estuda direito, também para a pessoa que pesquisa, a história pode ser muito interessante, mesmo para pessoas que não pesquisam especificamente história, porque ela proporciona muitas metodologias que podem ser usadas na pesquisa jurídica em geral. Eu falei da história dos conceitos, né, que está cada vez mais em voga, do Koselleck. Tem também a tradução cultural da Helena Foiante, do Raik Pirlayamak, que fala que é necessário analisar, você não pode fazer um transplante de uma cultura jurídica para outra, como se fosse um órgão mesmo, que ou ajeita, ou rejeita, ou aceita, e a medicação forte ali para tentar forçar a barra e aceitar. É necessário fazer uma tradução, adaptar a cultura jurídica, identificar que, às vezes, um instituto jurídico estadunidense não vai caber no processo penal brasileiro, porque simplesmente não existe estrutura para isso, não existe a tradição para isso. E se a gente quiser trazer determinados institutos jurídicos, é necessário uma adaptação intrínseca à nossa própria cultura. A história também ela ajuda a entender que a pesquisa ela envolve um estilo de escrita, que inclusive não só na história, mas também no direito, nem sempre a gente vai conseguir estabelecer todas as premissas, chegar numa conclusão limpa ou naquelas conclusões que a gente vê nas ciências naturais, né, as extremamente verificáveis. E por isso a gente precisa, apesar de ter um mínimo de verificabilidade, também construir uma narrativa que, de certa forma, vai ser até artística. A gente precisa escolher elementos, a gente precisa escolher fontes
e premissas que possam ser analisadas, que possam ser contraditadas e infirmadas, mas também que possam fazer uma história, uma narrativa que faça sentido para o nosso tema, para a nossa hipótese. E para os estudantes da História do Direito, especificamente, o Michel Stollers, eu já mencionei ele algumas vezes nessa fala, até por um pouco de saudade, ele infelizmente faleceu recentemente, mas numa palestra que ele deu no Instituto de Estudos Avançados de Nantes, em 2019, ele falou o seguinte, uma frase que eu acho muito bonita: se você quiser educar juristas independentes e críticos, você tem que aprender a relativizar o seu próprio julgamento e prejulgar historicamente durante seus estudos. Ou seja, se você entende o porquê, por exemplo, que o Brasil tipifica a corrupção e porque houve essa mudança para poder fazer uma corrupção passiva e uma corrupção ativa de uma forma assimétrica, é muito mais fácil de compreender por que isso não está dando certo, por que determinadas proposições de modificação não vão ter o efeito que se espera, o que são discursos simplesmente retóricos, o que são discursos que têm um mínimo de possibilidade de efetividade, ou seja, realmente se localizar historicamente nesse âmbito de cultura jurídica que vai ser específico brasileiro. Inclusive, quando a gente tentar trazer institutos de outros países, da Alemanha, da França, em aspectos não penais. E, para finalizar, o Lídio Machado de Bandeira de Mello, trazendo aqui um pouco para a Faculdade de Direito da UFMG, que foi um professor titular, muito que trazia essa vontade de se estudar a história, mesmo para os juristas que não teriam interesse em história no futuro. Ele tem um texto que ele fala sobre a importância do Código de 1830, que ele fala o seguinte: a história conhecida e reconhecida nos liberta da prepotência da história vivida. E é com isso que eu encerro a minha apresentação de hoje. Eu agradeço muito pelo convite, fiquei muito feliz de poder compartilhar essa pesquisa com vocês. Esse é o meu e-mail, quem tiver interesse, se tiver alguma dúvida ou quiser algum dado sobre a minha pesquisa, eu posso passar. E esse outro site, que é do Estúdio Nures, é o que tem aquela lista de fontes que eu mencionei, né? Se alguém tiver vontade, principalmente agora nessa pandemia, de fazer uma pesquisa com fontes, consegue entrar em alguns dados open access aí e ter fontes desde periódicos do século XIX até coisas da Roma Antiga. É isso, pessoal. Muito obrigada. Vou parar de compartilhar aqui. Obrigado, professor Alexia. Eu acho que todos aqui nessa sala de hoje, das 68 pessoas que estiveram conosco de todo o Brasil, e talvez até de fora do Brasil, talvez tenha alguns que eu não conheço aqui. Eu pude ver professor Bruno Rota, de Pelotas, pude ver Ulisses Júnior e o Jorge Clay, do Piauí. Então, eu acredito que mais gente de outras cidades e outros estados esteja aqui conosco hoje, puderam constatar na prática o que é uma pesquisa feita em história do direito, que precisa descrever um fenômeno, do que, ou pelo menos a percepção de um fenômeno. Então, eu especialmente fico muito agradecido ao professor Alexia por mostrar num tema. Eu já vou passar a palavra para o Fabiane, para quem quiser fazer alguma intervenção, mas queria só dizer esse ponto muito breve. Fico muito feliz por duas questões. Uma primeira é por mostrar aquilo que já foi constatado por vários pesquisadores em outros países, que a previsão de um crime não surte determinados efeitos práticos se não houver um sistema e uma cultura de controle daquela prática. Então, o que pode acontecer em alguns casos é existir uma incriminação com penas duras, mas se não tem investigação e não tem controle dessa realidade, muito provavelmente na prática é como se aquela norma não existisse. E nós, no direito penal empresarial, temos vários setores aqui no Brasil onde tem cifras ocultas, onde muitas vezes não há casos jurisprudenciais de leis que já têm 15, 20 anos de vigor. E aqui fica o meu elogio ao Ministério Público Federal com todo o trabalho, todo o empenho que tem realizado. Às vezes a gente sabe que sem interesse político
Muitas vezes uma forma de diminuir o número de operações é diminuir o número de recursos, diminuir o número de apoio, de autonomia dada a quem faz as investigações. E a outra questão é a possibilidade de cooptar esses discursos num público que é restrito em termos culturais, não sabe a história do seu país, não sabe a sua história, então a gente manipula determinados conceitos ou dando uma natureza natural, né? E às vezes me assusta o grau de desconhecimento de algumas pessoas que começam a imaginar que esse caldo de cultura que é o brasileiro, né? Sai naturalmente daqui assim a noção de uma prática cultural, que é a corrupção. E a segunda situação é imaginar que é um fenômeno aonde se mostrou mais forte na democracia, pós-88, que é quando se tem investigação, que é quando se tem liberdade de imprensa, e não acontecia nos anos de ditadura. Isso, assim, para quem conhece um pouco de ciência jurídica e de história, não tem palavra para dizer, diferente disso, que um absurdo. Todos os países que viveram ditaduras e que têm pensadores, têm pesquisadores, percebem que os países onde tem a ditadura se conhece menos a corrupção, porque não há investigação, não há liberdade pública, não há liberdade política. Então, eu queria passar de imediato a palavra ao meu colega, professor Dr. Fabiano Clementel, que é um grande parceiro, como eu disse, aqui do nosso seminário. Bom, inicialmente agradeço o convite do professor Marcelo, quero cumprimentar a professora Alexia Alvim, quem eu não conhecia, dizer da minha satisfação de ouvir a professora Alexia, na pessoa de quem eu também cumprimento os demais professores que aqui se encontram conosco, em especial o professor Bruno, meu colega de pós-graduação, também os professores de outros estados, alunos de diferentes disciplinas, especialmente aqueles que eu convidei, que fazem parte da minha disciplina de História do Direito aí na PUC, e dizer que as expectativas que foram criadas a partir do tema, elas, de algum modo, acabaram sendo superadas, tendo em vista o que foi mostrado aqui pela professora Alexia, a densidade da pesquisa que foi desenvolvida por ela, e também trazendo aqui, especialmente a minha memória, algumas pessoas que tiveram importância na minha formação ainda na pós-graduação, e também eu imagino na formação do professor Marcelo, do professor Bruno, como, por exemplo, a professora Ruth Gauer, e eu consegui perceber, talvez, ainda que inconscientemente, o dedo da professora Ruth acaba aparecendo na pesquisa da professora Alexia. Então, eu fico muito feliz em ter ouvido uma pesquisa com uma densidade, com uma profundidade como a que foi demonstrada aqui, e também por perceber, professor Marcelo, como esses laços que nos unem na academia acabam transportando para outras esferas, especialmente esferas de amizade, e que eu pude perceber na fala do professor Marcelo e também na fala da professora Alexia, como vocês provavelmente nutrem uma amizade também fora dos espaços profissionais junto à academia. Então, é muito bonito perceber isso e saber como que a universidade ela tem essa possibilidade de aproximar pessoas e aproximar vidas em diferentes espaços, como foi demonstrado aqui pelo professor Marcelo, onde ele conheceu a professora Alexia. E hoje estamos aqui todos unidos de diferentes espaços do país e talvez até mesmo do mundo, nesse espaço virtual que de algum modo permite que esse encontro possa se realizar. Eu vou dentro da informalidade possível, também considerando que estamos na presença de muitos alunos de graduação, dizer o porquê que a professora Ruth me veio à cabeça, porque eu vinha fazendo alguns apontamentos, até para ouvir um pouco mais e aproveitar a experiência da professora Alexia, mas eu fui percebendo ao longo da exposição como que ela relacionou a sua conceituação e a densificação
da palavra corrupção, isto é, os fenômenos que foram apresentados aqui, que foram trazidos, especialmente nesse contexto do Brasil imperial, me faz e me traz à cabeça aqui a história das ideias, especialmente como foi abordado o tema aqui pela professora Alexia. Me vem à cabeça o Balmer, o próprio Rui Cunha Martins, na medida em que foi trazido aqui para além dos textos jurídicos, que normalmente o jurista acaba recorrendo quando vai buscar identificar fontes primárias ou até mesmo secundárias, no sentido de conceituar determinados fenômenos jurídicos. Eu pude perceber na professora Alexia diferente disso. Para além dos fenômenos jurídicos, houve um diálogo na pesquisa com poemas, por exemplo, do Machado de Assis. Eu citei aqui a própria passagem do Padre Lopes da Gama, o soneto de Alabama. Então, é um diálogo que permite trazer o mais próximo do possível uma conceituação da palavra corrupção, no sentido de querer revelar uma origem, algo que nós até então não tínhamos essa percepção, pelo menos com o enfoque que foi dado aqui, né? Então, nesse aspecto, eu acho que a fala da professora Alexia me trouxe essa memória, me trouxe essa alegria de lembrar da professora Ruth, de lembrar do professor Rui Cunha Martins e, sobretudo, da obra do Bauman, quando há este diálogo em diferentes campos do saber que preocupam-se com um determinado fenômeno histórico, com um determinado fato histórico, seja numa abordagem artística, seja numa abordagem cultural ou até mesmo numa abordagem jurídica. Eu acho que isso, obviamente, não nos tira da posição de suspeita, né? Porque toda pesquisa histórica, eu acho que ela necessariamente deve se colocar dentro dessa posição de suspeita, até mesmo quando nós vamos nos deparar com uma pesquisa tão séria e desenvolvida como foi essa, né, me vem à cabeça sempre um questionamento que, quando nós tratamos de história, eu acho importante de se fazer, no sentido de que, será que a história do conceito de corrupção no Brasil imperial pode ser pensada, e a partir dessa pesquisa eu acho que, sem dúvida alguma, sim, mas como ciência ou como um discurso legitimador? Será que nós temos como, né, separar as duas coisas, na medida em que alguns critérios, algumas escolhas foram feitas, e quando algumas escolhas são feitas, obviamente que nós temos um ponto de partida para pensar o fenômeno, né? Talvez até mesmo esse ponto de partida seja o nosso ponto de chegada, e para isso, então, foram desenvolvidos que foram inicialmente problematizadas e que depois chegamos a essa brilhante conclusão. Então, são algumas ponderações que eu faço inicialmente e queria perguntar para a professora Alexia se nessa pesquisa histórica que foi desenvolvida, além da parte em que se encontrou esses achados muito ricos, de difícil encontro, se é que nós podemos assim dizer, a exposição de motivos da legislação da época chegou a ser analisada com uma certa profundidade. Eu pergunto isso porque na exposição de motivos dos textos legais nós encontramos muito esta parte ideológica da razão pela qual se desenvolveram determinados institutos no direito ao longo da história, e nós poderíamos citar só como exemplo, na minha dissertação de mestrado eu me preocupei bastante com essa questão, com relação à matriz ibérica e autoritária do processo penal brasileiro, à luz, evidentemente, da nossa exposição de motivos trazida por Francisco Campos. Então, eu pergunto sobre essa questão da legislação, se nós temos essas referências, ainda que tenha sido compartilhado aqui, eu acho que os alunos e eu, obviamente, vão me preocupar depois em ir naquela fonte que foi compartilhada pela professora aqui, para ver o que nós temos de achados históricos ali.
mas eu acho que seria interessante verificar essa exposição de motivos da legislação da época para saber o contexto histórico-cultural em que se vivia, até para perceber, muito embora o problema pontual aqui seja o conceito jurídico de corrupção, como foi bem delineado aqui, a gente sabe que hoje nós, abordando o fenômeno, ele se apresenta com diferentes densidades conceituais. Se nós formos pensar, por exemplo, numa densidade cultural, se poderia conectar esta prática da corrupção para além do sentido linguístico dado a ela, mas, sobretudo, a questão desta herança patrimonialista que se diz da colonização portuguesa, como também poderíamos, ao longo da história, perceber como que, claro que a preocupação foi por que utilizamos a expressão corrupção, né? Mas eu acho que o por trás dito, o ato de corromper, como foi dito aqui, é o que está por trás do signo linguístico utilizado, né? O sentido do signo está por trás, portanto, da conduta, das práticas, né? Daquilo que é, de fato, para além de qualquer, não sei se eu consigo ser claro, para além de qualquer preocupação com relação ao mecanismo de tutela, a bem jurídico, eu acho que com relação a ato, né, a prática, se essa distinção entre público e privado já poderia se perceber nesse contexto do Brasil imperial como uma herança da Península Ibérica, para além de um conceito jurídico. A minha preocupação é muito mais com relação a esse aspecto que eu levanto essa questão de uma distinção mais de um conceito, poderia-se dizer assim, cultural, né? Talvez imbricado a um conceito antropológico, né, da corrupção como consequência, ou seja, da reprodução de atos que foram sendo praticados ao longo do tempo e que acabaram sendo entendidos como tal, né, em virtude dessa reiteração costumeira, que acabaram sendo entendidos como práticas corruptivas. Eu queria, mais nesse sentido, perguntar se é possível a gente, a partir destes achados, desta pesquisa, fazermos esta conexão, atrelarmos a conexão entre essa herança da Península Ibérica e, sobretudo, de Portugal, por óbvio, a construção de um conceito cultural de corrupção vinculado a esse viés mais do patrimonialismo brasileiro. Acho que falei demais, eu sei que tem muitos colegas aqui que gostariam também de perguntar, então eu quero encerrar dizendo que fiquei muito feliz e muito contente pela qualidade, professor Marcelo, da exposição, e me senti muito honrado na manhã de hoje de estar aqui nessa posição de ser um parceiro, mais uma vez, do grupo e de poder, inicialmente, arguir não, né, mas conversar e usar um pouco mais da pesquisa e da contribuição científica da professora Alexia. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado, professor. Acho que a Alexia já pode responder essa questão e a gente já passa para as próximas. Eu já ia perguntar, então vou respondendo a cada uma, né? Então, professor Fabiano, muito interessante as considerações que o senhor colocou, inclusive da professora Ruth Bauer. Gosto muito daquele livro dela, O Tempo e a Historicidade, se não me engano, um dos últimos, realmente fala justamente sobre esse ponto que eu quis tornar como um ponto de destaque mesmo na parte da análise histórica, trazer a questão histórica. Gosto muito das abordagens sociológicas também que ela coloca. É um interesse que acabou que não deu para colocar muito na minha pesquisa de mestrado, mas em outras pesquisas que eu faço, por exemplo, de filosofia da pena, eu sempre tento trazer, acho que ela coloca ensinamentos muito profícuos para o estudo das ciências jurídicas em geral, principalmente dessas partes que eu estudo. Sobre a questão das escolhas, eu acredito que existe sim uma correlação, inclusive de escolhas políticas, com o fato de se escolher usar o termo corrupção. Assim, a minha conclusão geral talvez pudesse dizer que foi essa. Existe um interesse, inclusive,
em se dizer que determinada prática é corrupção ou não, sabe? Porque foi se desenvolvendo, principalmente com a separação, não só com a separação do público e do privado, sim, é um termo que eu encontrei não só nos discursos dos deputados, mas também nos textos de periódicos que eu encontrei. Existia muito essa preocupação com não se pode mais falar que aquilo que o funcionário público usa é dele, existe um crescimento de reprovabilidade. Tem um historiador alemão que estuda a história da corrupção lá na Alemanha, Jens Engels, que ele faz do século XVII ao século XIX. A principal tese dele é essa. Agora ele começou a ir um pouco mais para frente, mas o principal livro dele é em relação a esse período, e ele identifica que existe uma virada, assim, no final, entre o meio do século XVIII e o meio do século XIX, na qual, primeiro, o patronato, o clientelismo deixaram de ser uma coisa que era socialmente aceita para se tornar uma coisa cada vez mais reprovável. E isso está diretamente ligado com a separação do público do privado, que é uma coisa que a professora Adriana Romero, daqui da UFMG, da parte de História da UFMG, também identificou em relação a esse mesmo período, que existe, aí falando, eu falei, né, da Alemanha, falando agora em relação ao Brasil. Existe uma herança portuguesa, sim, mas que é identificada em outras jurisdições, como, por exemplo, da Alemanha, um pouco na França, mas principalmente essa parte eu fiquei mais entre Brasil e Alemanha mesmo, pela disponibilidade de historiografia que eu encontrei. Existe essa dissociação cada vez mais. O ofício deixa de ser da pessoa e se torna uma situação autônoma, que depois vai desembocar, por exemplo, né, que a gente fala do ato de ofício ou do desempenho das funções, né, no crime de corrupção. Então, à medida que isso vai se separando, o patronato e o clientelismo, esse apadrinhamento, esse exercimento de influência, deixa de ser uma coisa que, por exemplo, lá no século XVIII, você vai encontrar periódicos dizendo que ela precisa ser assim, porque uma pessoa tem que ser apadreada para ter valor. Isso vai deixando de acontecer e vai se tornando, por exemplo, tem um pseudônimo que escreve muito no século XIX Brasil, que se chama de inimigo do patronato, dizendo que agora o patronato ele é uma dos podres do Brasil, uma das coisas que faz com que o Brasil se torne menos desenvolvido, que o Brasil não consiga ir para frente, né, usando termos também usados à época. Estou correlacionando patronato e clientelismo, que é uma coisa que o Raimundo Fauro faz, né? Existe uma diferença do conceito, mas a ideia da influência do apadrinhamento tem uma origem comum. E o que eu diria é isso, assim, sim, é possível verificar uma origem da nossa herança portuguesa, mas não me parece que seja exclusivamente disso. Por exemplo, se fôssemos colonizados, né, fazendo aquelas elucubrações do passado, se fôssemos colonizados por outras jurisdições, não sei se a gente não teria isso, não. Assim, é uma coisa que foi identificada, me parece ser mais uma questão da localização do tempo, sabe? Coisas que aconteceram de alguma forma semelhante em outras jurisdições também, como na Alemanha, como na França, como na Inglaterra. Essa separação, a prevalência do parlamento e cada vez mais o crescimento da reprovação em relação a essas práticas, que aí, para se dizer que eram práticas que agora antes eram boas e agora vão ser reprováveis, vamos usar o nome de corrupção. Falei da questão de instituição do público-privado, do patrimonialismo, é o mesmo sentido. Inclusive, tem um livro, na verdade, que chama History of Anti-Corruption, que saiu, assim, acho que 2 meses antes de eu depositar minha tese, eu tive que correr para poder lê-lo, assim, não havia antes um indicativo que ele sairia tão cedo, e que é um conjunto de vários artigos, tem em e-book, online, sobre várias jurisdições, tem sobre Inglaterra, tem sobre Roma, então, eles comparam o tempo e o espaço. E em todos esses momentos eles identificam que quando há uma reprovação muito grande, vem o nome de corrupção. Só em alguns, assim, na Alemanha isso não fica muito claro, o termo corrupção, né? Ele acaba, por exemplo, não sendo usado no Código Penal, que vai no BSTF, mas na maior parte das jurisdições existe essa correlação. Não é simplificar e dizer que agora a gente tem uma palavra de ordem, mas é dizer que sim, existem escolhas políticas específicas nesse âmbito.
E em relação à exposição de motivos, o problema é que nessa época não existia tanto exposição de motivos, não se usava muito. A gente está falando de um momento, ali no início do século XIX, em que a ideia de codificação, de generalização de legislação, ou seja, você deixa as legislações casuísticas que vão falar até do furto do tipo de gado ou do furto do cordeiro, assim, especificando mesmo cada casinho, a gente deixa essas especificações casuísticas para tentar fazer uma centralização mais no estilo do Código Civil Napoleônico, né, ali de 1804. Inclusive, aí o que eu fiz para poder substituir isso foi analisar as discussões. Eu olhei todas em relação ao Código Criminal de 1830 e as leis de 1826 e 27, olhei todas, inclusive também da Constituição. A do Código de 1830 não é muito útil, porque eles correram com o código para poder fazer o código. Então, eles basicamente, pelo menos na parte que eu olhei de funcionários públicos, eles pegaram textos de leis que já existiam, jogaram numa comissão, e a comissão só falava qual era o resultado, então, assim, não tem muita informação. Mas aí você pega a referência de qual que era o projeto de lei que eles estavam analisando antes, e aí vai na discussão desse projeto de lei, aí dá para poder fazer essa análise. E no meu eu vejo assim, existe, claro, uma tensão entre os liberais e os conservadores, né? A gente, né, aprende isso na escola, dá para perceber essa diferença no discurso, mas existe uma preocupação muito grande, por exemplo, com se vai ter peitativa ou passiva, aí falando em questões técnicas, né? Por exemplo, do ministro de Estado, se vai haver esse pacto. Eu achei muito interessante, até pela fala do professor Alaor Leite, agora sexta-feira passada, que ele fez essa análise da corrupção assimétrica. Ele fala, tem outras coisas, né, no YouTube que ele fala sobre isso, acho que tem uma palestra que ele fez do Instituto FHC em 2019 também, tem muitas palestras sobre isso. E aí ele coloca na dúvida por que existiu essa diferença, essa separação. E o que eu identifico aqui é que, nesse momento, o que se entendia é que, para você dizer que existia uma pessoa corrompida, você tinha que ter esse pacto. E esse pacto começa a deixar de ser suficiente à medida que se percebe que a punitividade dos agentes públicos, ela também não é tão fácil de se fazer no Império. Vou dar um exemplo de um caso de um juiz de uma corte manauara que recebeu uma denúncia porque uma pessoa tinha sido peitada para poder receber, como se fosse uma licitação, para poder receber um fornecedor na artilharia a pé de Manaus. Ele sentencia a pessoa e depois ele é condenado por ter sentenciado essa pessoa porque existia uma discussão jurídica sobre se peita podia ser admitir tentativa ou não, e ele disse que admite tentativa, mas a pessoa que denunciou admitiu que tem tentativa, o juiz admitiu que teve tentativa, e ele foi punido naquele crime que eu falei, que é agir contra a lei, porque ele admitiu essa interpretação que estava, assim, em grande discussão, não era uma questão óbvia, assim, vamos dizer, era uma discussão que estava realmente em discussão nos termos jurídicos. Quer dizer, ainda que a gente veja a repressão na lei, a gente tem essas práticas políticas de clientelismo, de apadrinhamento, que acabam, de certa forma, mitigando a aplicação na prática. Eu acho que era isso, né, que a pergunta do senhor. Se tiver alguma coisa faltado, só falar que eu completo. Não, tô. Maravilha. Muito bom de ouvir, professora. Obrigado. Demais colegas, alguém tem uma pergunta? Os alunos, nós temos alunos aqui do mestrado, do INPER, da graduação, do mestrado que funciona aqui mesmo na nossa PUC, Lucas. Então, se alguém tiver alguma questão, por favor. Nós temos vários elogios sendo colocados aqui no grupo e também no bate-papo, mas queria dar a oportunidade de ver se tem mais alguma pergunta. Acho que o professor Felipe Miranda, por favor. Bom dia, professor Marcelo, Alexia, demais colegas, alunos. Uma satisfação muito grande, né, poder participar aqui dessa discussão. É um assunto que me interessa muito e nunca tive oportunidade de ouvir uma abordagem com esse rigor técnico, e isso me despertou algumas elucubrações, vamos assim dizer,
na tentativa de tentar entender um pouco do tempo presente, né? E a professora Alexia fez uma colocação muito importante no início, que é esse fetiche da corrupção. E voltar às origens, entender quais eram as demandas da época, talvez nos forneça um guia para compreender um pouco do presente. E aí eu me recordei há poucos dias eu relia uma obra da professora Lola, né, a Criminologia da Reação Social, e me chamava a atenção sobre a questão da regulação em sociedades complexas e sociedades menos complexas. E eu penso que essas características, né, esses tipos penais que foram investigados, né, principalmente a peito e suborno na época do Império, era uma característica, né, como aqui já foi colocado, até o professor Fabiano mencionou isso numa perspectiva comparada, mas era uma característica daquele momento histórico. E eu penso que quando chega a República e os problemas se tornam outros, esses tipos penais eles já não conseguem dar as mesmas respostas porque os problemas já são outros. E a gente chega até hoje com os mesmos tipos penais de 1940. Nós já mudamos, nós tivemos uma outra experiência em atividade econômica, o próprio trânsito social já se tornou um pouco mais complexo, e nós estamos aqui investigando, por exemplo, até 2009, 2010, na época do julgamento do Mensalão, a gente discutia ato de ofício, ou seja, de um tipo penal de 80 anos. E a minha pergunta sobre essas colocações, professora, a minha pergunta ela vai no seguinte sentido. Eu, salvo melhor juízo, eu identifiquei pouco apelo ao simbólico nas abordagens que a senhora colocou foi possível extrair da sua pesquisa. Me parece que havia uma conjuntura historicamente delineada e uma conexão com o social muito grande. Até quando há um aspecto, vamos dizer assim, fisiológico, né, espiritual, para tratar do fenômeno da corrupção, aquilo ali era localizado no tempo. Então, eu não consegui identificar, nesta evolução e nessa abordagem historicamente delimitada, um abuso ao direito simbólico, ou seja, do simbolismo para representar as punições, tal como um problema que a gente desafia hoje. E aí eu queria ouvir um pouco sobre isso, se essa minha observação ela está correta e equivocada, ou se há traços disso que também escapou, né, da pesquisa, como que isso pode ser situado. E, no mais, eu agradeço pela oportunidade. Obrigada, professor Felipe. Essa, na verdade, é muito pertinente. Esse comentário foi um grande cuidado que eu tentei fazer durante a minha pesquisa, porque, na verdade, eu encontrei apelo simbólico, sim. O que eu tentei fazer na minha narrativa, né, voltando naquela questão acaba que na pesquisa a gente faz a escolha da narrativa, eu tentei evitar o apelo simbólico, apesar de citá-lo na minha dissertação, para evitar a seguinte narrativa. Havia grande demanda pela busca anticorrupção, logo fizemos crimes de ministro de Estado, logo fizemos o crime de funcionário público. Eu tentei fazer, me manter pé no chão mesmo, sabe? Assim, não evitar com que analisar essas fontes, e isso é uma forma de metodologia também na história de, na hora, usar um pouco a fonte de uma forma crítica, ou seja, ver o que está por trás do apelo simbólico na própria fonte, né? E aí, se a gente fosse fazer isso agora, a gente poderia conseguir, por exemplo, tem o François Hartog, que fala da história do tempo presente, que ele explica um pouco como no presentismo, é um conceito um pouco criticado, mas, assim, vou dizer mais ou menos como como que no presentismo se poderia tentar não se distanciar, mas trazer essa crítica à fonte do presente, né, numa história do tempo presente. Então, a gente poderia fazer isso também, por exemplo, na simbologia de se buscar a corrupção internacional, que teve em 2003, com as convenções da ONU anticorrupção. Se a gente vai comparar, por exemplo, do Brasil com a convenção da ONU, na ONU você tem vários conceitos em que, mesmo se a pessoa não fizer nada, se a pessoa não aceitar, ela pode estar cometendo um crime, ou se ela determinados presentes também são crimes que não vão ser identificados no Brasil, né? A gente for olhar o conceito de corrupção, que a gente chama de lei anticorrupção, que é uma lei mais administrativa, a gente também vai ter uma ideia ampliada. E a minha tentativa, que eu acho que, inclusive, é necessária se a gente vai analisar a corrupção
no presente, e também é um âmbito, né? Claro, não foi do meu âmbito da dissertação, mas, por exemplo, eu pesquisei há algum tempo corrupção em hospitais, a prática de anticorrupção, né? O compliance anticorrupção em hospitais, as práticas em relação aos médicos, e eu percebo uma necessidade de identificar isso também, que é não fazer uma correlação direta da demanda por acabar a corrupção, legislação. A gente pode fazer a crítica de haver o direito penal simbólico, né? Eu concordo, acho que é um conceito muito pertinente. Eu vejo, por exemplo, aí dizendo, né, se existe ou não no Império, vários poemas, textos, representações imagéticas até que não, mas mais para frente, por exemplo, da Primeira República, até músicas, eu estou começando a me enveredar né, indo um pouco mais para frente da Primeira República, e tem até músicas mesmo que eram veiculadas em rádio sobre esse tema, dizendo que é necessário ser punido, que a lei não é o suficiente. Por exemplo, aquele poema que eu coloquei no Machado de Assis, né, como Malvolio, ele na verdade, 50 anos depois da lei do ministro de Estado. Quer dizer, mesmo 50 anos depois, aquilo estava incomodando, porque, de alguma forma, não tinha sido suficiente para dar essa representação. Então, assim, foi por isso também que eu quis analisar periódicos não jurídicos, para poder ver que não só os juristas estavam falando sobre isso, mas a própria população, né? Claro que a população letrada, existe um acesso muito difícil no século XIX a textos, né, aos folhetos, mas existe essa demanda, existe sim. É possível também identificar espectros políticos na demanda. Por exemplo, na parte da tensão entre arbítrio do juiz e independência do juiz, é possível identificar alguns traços dos liberais, dos conservadores, é possível identificar isso sim. A demanda existe, mas, apesar de trazer essas fontes do meu trabalho, eu tentei evitar com que elas contaminassem a minha narrativa, para eu tentar identificar o que está por trás delas, entendeu? Porque eu não consigo olhar para trás e dizer por que aquela pessoa demandava aquilo daquela forma. Eu consigo dizer em qual contexto ela se encontrava. De certa forma, eu acredito que hoje mesmo a gente não consiga fazer isso. A gente consegue, talvez, identificar que uma lei, se acontece um crime hediondo, a lei do crime hediondo vai ter uma reação social imediata. Mas o contexto que está por trás disso não é só aquele fato. É também, por exemplo, a nossa cultura jurídica de tentar resolver as coisas pela lei. Ou seja, vai haver essa demanda, mas existem coisas por trás dessa demanda que, especificamente para o meu crime, né? Assim, poderia ser, outros crimes poderiam não ser igual, mas para o meu crime eu achei que seriam mais interessantes. Agradeço. Meu pensamento, né, até por não ter tido a oportunidade de ler a dissertação, eu tinha um pouco desse imaginário, mas era algo que ficava com dúvida, justamente porque no tempo presente hoje tem se proposto uma série de investigações de tentar compreender, por exemplo, num outro paradigma, a investigação sobre origens da influência do multilateralismo na formação de determinadas categorias e institutos. E quando a gente tenta investigar a questão histórica, e eu acho que você colocou muito bem, se comportar de acordo com essas limitações para não fazer ilações, né, que fogem dessas categorias. Então, essa era a minha dúvida. Eu fico muito satisfeito. Mais uma vez, parabéns pela pesquisa. Bom, nós já estamos com o tempo aqui bastante avançado. Eu queria só oportunizar, já que é raro de nós encontrarmos uma pesquisadora e uma pesquisa tão bem elaborada, se teria mais alguma questão a ser feita, agradecendo a fala do professor Felipe, vindo de Minas Gerais, o professor Fabiano, aqui da Escola de Direito. Se tem mais alguma questão, senão eu já vou passar para o encaminhamento final de agradecimento à professora Alexia por ter estado conosco aqui nessa manhã e pela pesquisa que fez. Eu acho que nós brasileiros ficamos felizes de ter contato com uma pesquisa como essa, que por mais que não seja do objeto de estudo, seja do interesse de alguns que estão aqui mais para ampliar a sua percepção cultural de um problema brasileiro. Isso quer dizer,
Não quer dizer que todo mundo que está aqui vai pesquisar sobre corrupção, mas pensa também sobre essa realidade. E fica 2 exemplos práticos, sobretudo para os alunos de graduação, que é a necessidade do conhecimento de linguístico, das línguas. Uma pesquisa como essa não poderia ser feita se não tivesse um conhecimento linguístico amplo. E a segunda questão é a necessidade de uma pesquisa ampla e aprofundada sobre os temas, para poder extrair essas conclusões e essa análise que depois foi sistematizada aqui e nos permite encaminhar várias outras questões. O momento atual é um momento onde a universidade precisa olhar muito para o fenômeno social, que a universidade está aberta e está atenta. É sempre muito interessante quando se coloca a questão do uso simbólico e do uso populista da legislação. E a universidade, me parece que no Brasil inteiro e na Alemanha, Portugal, está atenta, nos Estados Unidos, está atenta a essa cooptação de problemas sociais de uma forma partidária, né, do uso superficial e, às vezes, até não tão bem intencionado de algumas questões. Parece que é um pouco do nosso papel, parece não, tenho certeza que é um pouco do nosso papel universitário e acadêmico, refletir com profundidade sobre os temas e dizer o que é possível fazer em ciências humanas, onde se encontra o direito. Queria passar, então, para a palavra para a professora Alexa, se gostaria de fazer algum fechamento da atividade de hoje. Mais uma vez, agradecer aqueles que estiveram aqui e a professora Alexa. Então, Marcelo, muito obrigada. Queria mais uma vez agradecer, pela 10ª vez o convite. Fiquei muito feliz de poder compartilhar aqui um pouco com vocês, né? Realmente, como para todos aqui, talvez não seja tão comum, né, ter acesso a pesquisas históricas, esse diálogo entre a ciência jurídica atual e a pesquisa histórica, para mim, é muito interessante. Eu me balanço entre esses 2 âmbitos durante os meus estudos, as minhas pesquisas, então poder falar sobre isso e estabelecer essas pontes, para mim, é muito bacana. Uma coisa que eu queria falar é que eu citei várias leis, né, de outros países, e eu fiz, como é muito difícil ter acesso a essas leis, eu fiz uma tabela dessas leis e das fontes. Então, se alguém tiver interesse de analisar outros crimes em relação ao século XIX, eu tenho esse material, assim, me disponho completamente a fornecê-lo. Tem, né, eu falei a lista das fontes digitais. Hoje, né, com a pandemia é um pouco difícil ter acesso ao arquivo físico, e a minha dissertação está no BTCT, então, assim, se alguém tiver interesse, eu posso mandar também. Eu escrevi um artigo há algum tempo atrás, mais introdutório, mas fala das principais pontos dessa pesquisa na RBC Crim, sobre, né, o conceito de peito suborno e corrupção, acho que é de 2017, já tem um tempinho. Então, né, lá também teria um resumo, e qualquer pergunta, qualquer comentário ou reparo que alguém quiser fazer, eu estou completamente à disposição. Muito obrigada mesmo. Obrigado, professora Alexa. Vai ser muito útil esse artigo, se puder ser enviado a nós. Eu boto nos grupos aqui, tanto o grupo que ajuda a organizar o seminário permanente, quanto o grupo das pessoas que normalmente frequentam o seminário, para que se tenha uma fonte de pesquisa e uma fonte de citação depois da origem de uma parte dessas ideias. Eu acho que tu estás de parabéns, Alexa, pela essa pesquisa, pela coragem, pelo esforço. O professor Ricardo Zontag também, que orientou esse trabalho. E vocês da FMG são um exemplo para o nosso Brasil nas pesquisas relacionadas à história do direito penal. A gente costuma dizer, e aqui num fechamento quase pré-almoço, que quando um trabalho de dissertação de mestrado em dogmática penal diz assim, histórico, análise histórica, já começou mal. Porque não conseguem entender que a análise dogmática que se faz de alguém que escreveu
um trabalho há 5 anos atrás, uma tese de doutorado, também é um pouco de história. Então, fazer dogmática penal é sempre um pouco de recuperar a história, de um contexto, de onde foram pensados aqueles conceitos. Essa divisão do que seria história e o que seria o direito presente fica muito difícil de fazer em dogmática penal. Então, gostei muito dessa parte, da sugestão que tu deste aqui hoje, dizendo que hoje a gente leva a história a sério ou não vale a pena fazer assim, uma escolha de 2, 3 textos que nós vamos chamar de história e os outros como se nós estivéssemos fora da possibilidade de alguém nos ler historicamente. Então, muito obrigado a participação de todos que estiveram aqui. Essa é uma casa aberta, como eu costumo dizer, o seminário permanente ele foi engrandecido na pandemia e nós temos um canal hoje no YouTube, então, que vocês podem seguir, onde vai ficar armazenado depois desse encontro com a professora Alexia, e pretendemos fazer novos encontros nas próximas semanas. Nessa semana a gente segue amanhã mesmo com um encontro com a professora Marina sobre compliance, a efetividade do compliance. E na quinta-feira de noite, Alexia, um dos temas que tu gostas bastante, né? Já vi que tu tens pesquisado pelo compliance agora, é um tema de teoria do direito, muito importante, sobretudo quando nós pensarmos em cumprimento de determinadas regras, e tem muito a ver com a corrupção, que é a importância das regras no ordenamento jurídico, com o professor Pedro Adame nessa quinta-feira à noite. Então, agradeço a presença de todos até aqui e seguimos nos próximos encontros. Muito obrigado.